Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bênção estar com você mais um encontro para junto estudarmos a palavra de Deus, a preciosa palavra do eterno Deus, palavra que nos consola, palavra que nos edifica, que nos exorta e que nos dá o verdadeiro conhecimento acerca do Deus ao qual servimos. Você está na CGC, esse programa é o CGC, crescendo na graça e no conhecimento. E é esse o propósito neste programa, fazer com que as pessoas, você cresça na graça e no conhecimento do Senhor através do conhecimento da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. Nós sabemos que Deus, ele se revelou. O homem não teria capacidade de compreender e de chegar ao conhecimento de Deus, mas Deus, ele se revelou à humanidade, ele se revelou ao homem e ele deixou a sua revelação escrita. E o propósito, a vontade de Deus é que o homem o conheça através do estudo da sua palavra, que é a fonte principal de conhecimento que nós temos do nosso Deus. E nós estamos, querido, estudando nas quintas-feiras uma introdução ao Antigo Testamento. Tem sido uma bênção, nós já estudamos 4 lições acerca do Antigo Testamento. É uma introdução, nós estamos aqui estudando o texto precioso da palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia ela é um livro maravilhoso, ela é um livro que contém a história de Deus, o conhecimento da verdade de Deus, e ela é constituída de duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento. Nós estamos focando o nosso estudo, nos direcionando ao estudo do Antigo Testamento, que é importantíssimo e muito negligenciado por muitos cristãos, por muitos crentes, é negligenciado o estudo do Antigo Testamento. Muitas pessoas têm a ideia errônea de que o estudo do Novo Testamento é o que vale, só o Novo Testamento tem valor, pois estamos no período da graça, estamos debaixo da graça. E não é verdade, queridos. Toda a Escritura, Paulo disse a Timóteo, ela é inspirada por Deus. E ela tem características de corrigir, de instruir, de capacitar aqueles que a estudam. É o que Paulo fala a Timóteo. E quando Paulo diz toda a Escritura, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Antes de nós entrarmos na lição de hoje, eu queria convidar você a você compartilhar o conteúdo da Constante TV, a você compartilhar os programas da Constante TV, em especial o CGC, no qual você estuda, aprende lições importantíssimas acerca da palavra de Deus. Curta, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus parentes, familiares, com os colegas de faculdade. E pegue aí na sua casa agora a sua Bíblia, seu bloco de anotações, a sua lapiseira e vamos fazer anotações e estudar a rica e poderosa palavra de Deus. Queridos, só relembrando as lições passadas, aqui pelo índice da nossa lição, nós já falamos sobre a perfeição do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o texto sagrado, revelado e inspirado por Deus, como disse Paulo, e ele é perfeito, porque ele é a expressão de um Deus perfeito. Foi o tema da nossa primeira lição. Você pode buscar isso lá no conteúdo na Constante TV. Na segunda lição, nós estudamos o Antigo Testamento e fizemos a seguinte pergunta e buscamos respondê-la. Por que estudar o Antigo Testamento? Nós vimos que é importantíssimo porque ele aponta para um fim último, que é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma revelação que se deu de forma progressiva, desde a criação do mundo, desde o Gênesis, culminando na plenitude dos tempos, na pessoa bendita e encarnada do Deus eterno, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a importância de estudar. O Antigo Testamento aponta para o Cristo que haveria de vir, aponta para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento é a promessa, o Novo Testamento é o cumprimento na pessoa de Cristo. Na terceira lição nós falamos sobre uma estrutura arquitetônica, a estrutura que existe no Antigo Testamento que se liga para o Novo Testamento, que é as alianças de Deus com o seu povo. A aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Israel, a aliança de Deus com o seu povo, a aliança de Deus com Cristo, a aliança de Deus
também com a igreja. Nós fizemos essa correlação, entendemos que há uma estrutura que guia todo o Antigo Testamento, é a aliança de Deus, o pacto de Deus com o seu povo. Deus disse a Abraão, Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E essa promessa se cumpre e se cumpriu e se cumprirá plenamente na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estudamos na quarta lição o que há de continuidade e descontinuidade no Antigo Testamento. O que vale para nós hoje acerca daquilo que foi prescrito no Antigo Testamento? O que não vale para nós hoje? Esses elementos de continuidade das coisas que continuaram a valer e das coisas que deixaram e perderam o seu valor no período da graça. Nós falamos acerca dos 10 mandamentos, que são elementos e leis morais e éticas do Senhor, que elas têm continuidade por toda a história, porque revelam o próprio caráter de Deus. Então, os 10 mandamentos têm valor até o dia de hoje e por toda a eternidade, porque expressam aquilo que é perfeito no Senhor. Mas existem elementos de descontinuidade, como, por exemplo, elementos culturais, questões éticas propriamente do povo de Israel, que deixaram de ter valor para cada um de nós. Então, hoje nós chegamos na quinta lição e nós vamos tratar sobre os ofícios do Antigo Testamento e também qual é a relação disso com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses ofícios se referem ao ofício de profeta, o ofício de sacerdote e de rei. Nós sabemos que esses 3 ofícios são de fundamental importância para o povo de Israel. E nós vamos ver, nós não teremos tempo aqui para ler, mas o texto sugerido para embasarmos a nossa lição de hoje é Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Você pode ler num outro momento na sua casa, ou mesmo hoje antes de dormir, com calma, e você perceberá aquilo que nós vamos tratar hoje na lição, incluído nos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, como sendo aquilo que aponta o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. Isso é muito negligenciado. Por exemplo, quando nós falamos acerca do Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós falamos que ele atuou como um sacerdote, por exemplo. E esquecemos muitas vezes de dizer e afirmar que Cristo também era um profeta. E nele todo o ofício de profeta se cumpriu de forma perfeita. Nós muitas vezes falamos que Jesus é rei, ele é rei, governa e reina soberanamente. E esquecemos o ofício dele de sacerdote, porque todo o sacerdócio do Antigo Testamento apontava para Cristo. E é disso que nós vamos tratar. Nós não podemos cometer esse erro, achar que só Jesus era só um sacerdote e não foi o profeta. Não, Jesus cumpriu todos os ofícios do Antigo Testamento com muita perfeição, e é disso que nós vamos tratar hoje, porque esses ofícios do Antigo Testamento, eles nos trazem muita luz acerca da obra de Cristo Jesus. O autor da lição, ele nos propõe que, por exemplo, em Gênesis 1, 26 a 28, nós encontramos o estabelecimento do papel de reinar e o exercício de domínio. A lição aqui nos ensina que aquilo que Deus estabeleceu para o homem em Gênesis 1, 26 a 28 é o exercício do domínio. Vamos ler Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 28, para que a gente possa compreender o que o Senhor disse a Adão e ao homem. Então diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Aqui nós podemos perceber que Deus estava concedendo ao homem privilégios e direitos de reinar sobre toda a criação. O homem é a criação mais sublime de Deus, é
como é que podemos qualificar como o mais elevado nível da criação, e a mais perfeita criação de Deus é o homem. Tanto é que Deus coloca no homem sua imagem e sua semelhança. E Deus dá ao homem este privilégio de reinar sobre toda a sua criação. Deus cria todas as coisas, cria o homem e dá ao homem o direito de reinar. Esse é um papel de rei. O homem tinha este papel de rei que foi drasticamente, prejudicado pela queda e pelo pecado da desobediência. Então, nós podemos ver que este papel de rei, ele já existia e já estava presente desde a criação, ao qual o Senhor concedeu a Adão o privilégio de reinar sobre todas as coisas. Era domínio, não um domínio opressor, mas um domínio como um administrador, um mordomo, alguém que cuida para o benefício. Era assim que Deus queria que o homem cuidasse e reinasse e dominasse sobre toda a sua criação. Então nós vemos aí claramente aquilo que é considerado como o papel de um rei sobre um determinado domínio. E o domínio que o homem tinha era sobre toda a criação, concedido por Deus, de forma sábia, com cuidado, nunca para oprimir, como, por exemplo, nós podemos entender que a natureza está à disposição da humanidade. O homem é um administrador e ele deve administrá-la e reinar, governar sobre ela. Ele vai falhar nessa função. O homem, após a queda, ele falha nesta direção que Deus lhe dá, neste privilégio que Deus lhe dá de reinar, e ele será resgatado por Cristo na sua vida, na sua obra redentora, no seu andar cuidadoso, no seu andar em obediência e fazer a vontade de Deus. É por isso que ele declara, quando vem, que ele diz: o reino dos céus chegou, porque ele é rei soberano e ele vai exercer esse papel de reinar sobre todas as coisas de forma perfeita, que o homem falhou em fazer, Cristo fará perfeitamente. Então, nós percebemos que há este aspecto de reino e de autoridade demonstrado aqui na palavra de Deus. Há um aspecto da subjugação, de subjugar aquilo que foi toda a criação. Do homem vai subjugar tudo aquilo porque ele tem esse direito dado por Deus. É Deus que lhe concede esse direito e a autoridade de exercer esse domínio e esta função. A função real é exercida sob a autoridade de Deus. Dizemos que a autoridade de Deus é a original, enquanto a do homem é derivada. Então, a posição original de autoridade pertence a Deus e o homem ele tem uma posição secundária, mas também de fundamental importância, como de um rei, de governar sobre toda a criação. No próximo bloco, querido, nós vamos estar dando continuidade, nós vamos ver o papel de sacerdote e de profeta. Eu aguardo você, não saia daí do seu canto, não saia da sua poltrona, do seu sofá, permaneça onde você está e nós vamos juntos continuar a estudar a palavra de Deus, que é tão rica e preciosa. Te aguardo até o nosso próximo bloco. Olá, queridos, estamos de volta para darmos continuidade ao estudo da palavra de Deus. Nós estamos tratando hoje sobre os ofícios do Antigo Testamento, rei, profeta e sacerdote. Nós já vimos que Deus concedeu ao homem, lá em Gênesis, no capítulo 1, um privilégio de governar e ter o papel de um rei sobre toda a criação. O homem falhou. Ao cair, ao pecar, o homem falha nessa missão. E esse papel será assumido pelo Cristo que haveria de vir, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele assume esse papel e cumpre esse papel com perfeição. É claro que todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Isso já estava nos planos eternos de Deus. Cristo seria o Rei perfeito. Aquilo que o homem não seria capaz de fazer ou não teria capacidade de fazer, Cristo faria com perfeição. Por isso ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é aquele que governa todo o universo, como diz Colossenses, ele é o primogênito de toda a criação, governa sobre todas as coisas. Então, nós vimos que Deus concedeu ao homem a autoridade de reinar, de governar sobre toda a criação. O homem falha
Deus tinha dado a autoridade ao homem de julgar e subjugar a criação, não de forma opressora. O homem deveria ser um excelente administrador de todas as coisas que Deus lhe deu em suas mãos, mas ele falha nessa missão e Cristo cumpre todo este propósito para provar que só há perfeição em Cristo Jesus, o Filho de Deus encarnado. E o outro papel importantíssimo que o Antigo Testamento nos mostra é o papel do sacerdócio. O sacerdócio que será estabelecido, né? Claro, depois da saída do povo de Israel do Egito, Deus vai estabelecer o sacerdócio, vai especificar todo o trabalho sacerdotal, prescrito na lei, no livro de Êxodo, prescrito ali como o sacerdote deveria ser, quem deveriam ser os sacerdotes, mas já havia lá em Gênesis, no capítulo 2, já haviam sinais e uma prefiguração do que seria o ministério do sacerdote. Por exemplo, em Gênesis 2 e 3 retrata o Jardim do Éden como uma espécie de arquétipo do Santo dos Santos. Por que isso? Porque era o lugar da mais íntima comunhão com Deus e amizade com o nosso Deus. Por exemplo, no tabernáculo só havia um lugar de extremo contato com Deus e de íntima comunhão com Deus, o lugar chamado Santo dos Santos. Era o lugar que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma única vez por ano, no dia do sacrifício, né, no dia chamado Yom Kippur, era o dia do sacrifício judaico, e o sacerdote entrava uma vez por ano ali para ter íntima comunhão com Deus e representar o povo diante de Deus, estar na presença de Deus. E o homem no Jardim do Éden, ele tinha esse mesmo acesso, um acesso livre à presença de Deus no jardim. É como se o Jardim do Éden fosse o Santo dos Santos, um lugar de íntima comunhão com Deus. E o homem estava ali atuando como uma espécie de sacerdote na presença de Deus. Era uma representação também física, mas também espiritual, de íntima comunhão com o Senhor. É sugestivo e muito sugestivo o papel sacerdotal de Adão dentro do jardim. Por exemplo, o Senhor coloca Adão no jardim, de Gênesis 2,15, e diz assim: tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e para o guardar. Essas duas palavras, cultivar e guardar, elas também eram usadas para os levitas, quando exerciam o seu papel dentro do templo, no seu ministério levítico e de serviço ao Senhor no templo. Então, perceba que essas nuances de palavras, traduções e significados nos dão uma certa indicação de que Adão também tinha esse papel sacerdotal dentro do tabernáculo. Olha só que interessante. Os dois verbos usados nesse versículo para descrever o trabalho de Adão no jardim também são usados em outras passagens do Pentateuco para descrever o trabalho dos levitas, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação. Está em Números 3, de 7 a 8. Os verbos traduzidos como ministrarem e terão cuidado são os mesmos verbos usados em Gênesis 2,15. Adão é, portanto, retratado como o sumo sacerdote original que reside no Éden, no Santo dos Santos original. É interessante que isso não está explícito, está dizendo as Escrituras que Adão era um sumo sacerdote. Nós estamos traçando uma linha de pensamento baseado na correlação dos privilégios que Adão tinha, daquilo que Deus concedeu a ele como um homem que tinha um acesso a Deus, que tinha uma comunhão íntima com Deus. E isso representava e apontava para a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi o sacerdote perfeito, Ele estava em íntima comunhão e está em íntima comunhão com Deus. Ele permaneceu e permanece na presença eterna do nosso Deus, sem culpa, sem mácula, sem medo, sem erro algum que lhe acuse. Não foi o caso do homem, porque o homem vai manchar esta comunhão com Deus após pecar e desobedecer a Deus. Então, este serviço sacerdotal de íntima comunhão com Deus, de estar na presença de Deus constantemente, vai ser manchada e vai ser interrompida pelo pecado e pela queda.
Adão é, portanto, retratado como um sumo sacerdote que reside no jardim do Éden, no santo dos santos original, né? Na presença de Deus. Ali estava Adão também para servir e guardar. Adão tinha o dever de proteger a santidade do jardim, rejeitando a oferta da serpente e expulsando-a de lá. Porque assim como o sacerdote, lá no tabernáculo e também no templo erguido por Salomão, ele tinha o dever de proteger a santidade do templo e a santidade do Santo dos Santos dentro do templo. Tudo deveria ser guardado em íntima santidade, em extrema santidade, e esse era o papel do sacerdote. Adão também tinha este papel no Éden, de guardar a santidade do jardim, de guardar a santidade que o Senhor havia dado a ele, de íntima comunhão com ele. Mas Adão não cumpre esse papel, Adão falha nesse papel ao permitir que a serpente atue ali através da vida de Eva, e ele poderia ter atuado de forma diferente, mas ele não age assim, e ele mancha este papel, este ofício tão importante de sacerdote. E o Senhor disse, após a queda, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, porque ele seria um sacerdote perfeito, um sacerdote que cumpriria a vontade de Deus e estaria em santidade diante do Senhor. O outro papel e o outro ofício do Antigo Testamento que nós podemos ressaltar nessa lição de hoje é o papel de profeta. Perceba que nós estamos tratando esses papéis sem usar propriamente a vida de Davi como rei, sem usar, por exemplo, um sacerdote como Eli, como outros sacerdotes que serviram, né, no período do Antigo Testamento, sem usar um profeta como Isaías. Um exemplo, nós estamos falando daquilo que Deus designou ao homem, à humanidade, que o homem falhou, e depois o Senhor resgatará esse princípio perfeitamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E também o papel de um profeta. O surgimento do papel profético pode ser visto na narrativa de Gênesis, através de como Adão e Eva lidaram com a palavra de Deus. Irmãos, é interessante percebermos que o papel profético, o papel de um profeta, era ser um transmissor da palavra de Deus. O profeta jamais poderia acrescentar uma palavra sequer àquilo que Deus havia ordenado e àquilo que Deus havia falado. O profeta, ele tinha o propósito de carregar as palavras que Deus havia lhe dado. Adão, ele atua como um profeta na vida de Eva, porque Deus dá a ordem a Adão de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, no dia que dela comeres, certamente morrerás. E Adão transmite esta palavra a Eva. Eva, por sua vez, no diálogo com a serpente é a mais astuta ali entre os animais selváticos, né? Possivelmente o diabo, ele toma em possessão este animal, esta serpente, e vai enganar Eva. Eva utiliza das palavras de Adão, porém Eva faz um acréscimo. É interessante que ela diz, não tocareis nele. É verdade que em sua resposta à serpente, Eva não lida corretamente com a ordem de Deus ao acrescentar, nem tocareis nele, porque Eva diz assim, olha, foi o que Eva disse, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Só que Deus não disse para não tocar. Deus disse para não comer, não para não tocar. Não tocar foi um acréscimo que Eva colocou, e ela acrescentou a palavra de Deus. É lamentável que o profeta não pode fazer isso, eles não podem adulterar, e o homem, a mulher adulterou a palavra de Deus, de sorte que a serpente encontrou ali uma brecha para que pudesse manipular Eva, e a serpente disse, não, mas não foi isso que Deus disse. Ele disse outra coisa, vocês vão ser iguais a ele, conhecedores do bem e do mal, e ela conseguiu seduzir Eva, porque Eva não foi fiel à palavra de Deus. Queridos, um ministério profético, o papel de um profeta é de ser fiel à palavra de Deus. Ele não pode adulterar, sob pena de morte, sob pena de pagar com a própria vida, como está escrito.
O profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, esse profeta será morto. Em Deuteronômio 18:20. E é exatamente o que aconteceu com Adão e Eva, porque eles adulteraram a palavra de Deus, por isso morreram. Queridos, é importante percebermos que, como todos os papéis que nós citamos aqui, rei, sacerdote e profeta, eles foram plenamente cumpridos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Naquilo que o homem falhou, Cristo foi perfeito, porque ele era perfeitamente justo. Como rei, Jesus demonstrou domínio sobre a criação, tanto na sua humilhação quanto na sua exaltação. Seus milagres demonstraram o seu poder para restaurar a criação afetada pela queda. Como sacerdote, Jesus realizou a purificação dos pecados e por essa razão, o Santo dos Santos não precisa mais ser protegido pela entrada do pecado. Como profeta, Jesus é aquele por meio de quem o Pai nos fala de modo final nos últimos dias, como está escrito em Hebreus. Deus falou no início aos nossos pais, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias Ele nos falou para o Filho. Queridos, quão preciosa, portanto, é a mensagem do Antigo Testamento a respeito dos ofícios do nosso Senhor. É o que nós podemos aprender hoje. Todos os papéis que Deus havia designado ao homem e que o homem falhou, eles foram plenamente cumpridos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que você lê o Antigo Testamento agora, Gênesis 1, 2 e 3, você perceberá esses ofícios presentes, mas que foram cumpridos no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te encontro no próximo encontro. Leia a palavra de Deus, busque estudar a palavra de Deus e você será ricamente abençoado no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.